Porque aprender, né, faz parte, eu acredito que de qualquer profissão, e da nossa profissão principalmente. Tivemos uma reunião essa semana com os tutores e a coordenadora, né, a professora Mônica Modesto, e eu coloquei que quando a gente achar que a gente já sabe tudo, já está na hora da gente parar, porque é algo que é impossível. Cada dia é um novo aprendizado, cada aluno é um novo conhecimento, é um novo aprendizado, e a gente está nessa constância. Tem dias que, mesmo com a prática e com o tempo aí já na educação, a gente chega em alguns momentos que a gente pensa, diz, meu Deus, será que eu desaprendi o que já sabia? Ou eu preciso aprender mais? Ou o que é que eu posso fazer? E é dessa forma que a gente vai caminhando. Nunca achar que a gente já sabe tudo, que é o nosso trabalho, é melhor do que o outro. Não. A gente está sempre um aprendizado constante, certo? Em tudo que a gente faz na vida. E partilhar conhecimento é uma das maiores riquezas, certo? Então, eu vou trazer aqui hoje para vocês, vamos trabalhar uns slides, e nesses slides eu tenho plena certeza que alguns colegas que já passaram por aqui já falaram, certo? Algumas coisas, principalmente o que envolve a política, né, de educação, mas para que a gente chegue na parte da questão que estamos aqui para trabalhar, que são as práticas pedagógicas, a gente precisa retomar, sempre retomar, certo? Alguns pontos. Coloquei lá o nosso material, vocês fiquem à vontade para a gente conversar com os tutores. Vocês podem, qualquer dúvida, vocês podem solicitar o meu contato, podem passar mensagem, não respondendo na hora, mas eu garanto que antes de dormir, não sei qual é o horário, mas eu sempre dou o retorno, certo? Às vezes demora, mas é o correr do dia, mas eu sempre tento atender, certo? E aí a gente vai tirando as dúvidas, eu sei que alguns, né, porque já passaram, alguns estão um pouco mais agoniados aí com o projeto de intervenção, mas vocês vão dar conta, com certeza. Nada que seja para assustar, certo? Conversando aos poucos, a gente vai chegar ao produto final. Nos grupos que vocês montaram, geralmente tem alguém com um pouquinho mais de expertise, né, na questão, porque já participou de algumas produções, então, sempre ali vamos tentar ouvir os colegas, né, ouvir as ideias e tentar trabalhar em conjunto, porque não é fácil trabalhar em grupo, não é fácil, principalmente quando é um grupo que às vezes tem uma certa distância, né, entre os membros, mas com respeito ao próximo, com a escuta, a gente dá conta do trabalho, certo? E tendo aqui o apoio, né, dos professores, na medida do possível, a gente vai se ajudando. Então, eu vou passar aí, projetar aí o slide, e vocês podem, né, na medida do possível,
ou se vocês quiserem para a gente concluir depois a conversa, aí vocês fiquem à vontade. E ao final também, se for para a gente falar um pouquinho do projeto, se tiver alguma dúvida, aquilo que eu puder ajudar, a gente vai conversando, certo? E o que não, a gente não conseguir, a gente vai atrás. Vai atrás para tentar trazer a resposta, ok? É, Érica, né? É Érica que está comigo. Sim, Érica, obrigada. Certo. Érica, tem um bom tempo que eu estou sem usar o Zoom. Você consegue deixar só um na tela ou não? Vamos passando assim mesmo. Apareceu aqui, mas aí eu não sei como é que está para eles. Não, aqui tá aparecendo os slides ao lado também. Isso é. Não está em apresentação, não. Veja aí, Érica. Ah, porque eu acho que foi como projetor, não é, Michele? Para mim ela disse que para ela tá aparecendo como, Certo, sem, né? Mas sem, sem para gente agonia. aqui. Agora dá para ver, viu, Ana? Dá, né, pessoal? Todo mundo em silêncio. A gente Sim, tem uma sim. falta Sim, do calor humano. sim, sim, dá para ouvir e dá para ver. Ah, certo, Érica. Então, sem não conseguir deixar em tela cheia, sem problema, viu? Dá para ampliar na tela do celular. Ah, ok. Muito bem, Ivanilde. Aí, olha, é bom, porque aí a gente é, tem alguém assim por perto. Embaixo, na barra, Érica. Mas vamos deixar. Não... O pessoal tá vendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre as práticas pedagógicas inclusivas e os desafios cotidianos. Ok, maravilha, Érica. Obrigada. Então, gente, aí na abertura eu trago o símbolo, né, universal da acessibilidade da ONU. Então, ele reúne conhecimento, acessibilidade, a inclusão, respeito, formação, informação. Então, é tudo isso que a gente está nesse processo, né? Vocês nessa caminhada aí de mais de um ano, né? Já um ano e um pouquinho mais, buscando tudo isso, para que a gente possa atender aquelas pessoas que precisam de um olhar diferenciado. Pode passar, querida. Então, eu trago para vocês aí na sequência Paulo Freire, né, que eu espelho muito o meu trabalho no, no trabalho, no pensar de Paulo Freire, né, que sempre teve uma visão diferenciada para as classes sociais. E ele coloca aí, né, direcionado para a gente que está nessa caminhada, que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a nossa prática. Então, é isso que a gente precisa enquanto profissional. Chegou um aluno, a gente pensa, a gente planeja e a gente vai para as análises, né? Se deu certo, se não deu certo, em que é que a gente pode melhorar, né? Para alcançar aquele aluno, porque somos nós.
que temos, né? Hoje nós estamos na inclusão, né? Nós estamos vivendo a fase histórica inclusiva. Então, não são eles que têm que vir até a gente, é a gente que tem que ir até eles, é a gente que tem que tentar alcançá-los, né? Então, na maioria das vezes, até mesmo por intuição, em algumas questões, em alguns assuntos, em alguns propósitos, em algumas estratégias. Vamos lá, querida. No próximo slide ainda vem um pensamento aí também de Paulo Freire, que ensinar exige rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho, assim, só pinceladas mesmo, né, da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, a LBI, né, que eu sempre digo que todo professor deve ter, né, ao seu lado, sempre, se você tiver a cópia, está manuseando, né? Se você tiver ela no e-book, você tem que estar sempre olhando, porque são as duas que, dentre tantas, que o nosso país é o país que tem o maior número de leis, mas, infelizmente, é aquele que funciona menos, certo? Então, essas duas, claro, que foram tantas outras para que a gente chegasse a essas duas, que no momento são as duas que pontuam mais, né? São as duas que a gente tem que ter um conhecimento, porque elas deram uma virada, né, de chave na questão da educação inclusiva. O atendimento educacional especializado, sei que na turma tem excelentes professores do AE, certo? Então, há algumas coisas aqui com certeza de conhecimento. O planejamento educacional individualizado, que a gente também pode encontrar como plano de ensino individualizado e outras nomenclaturas, vai depender, né, do Estado, vai depender, tem autonomia para a questão, né, do nome. E vamos para a acessibilidade curricular e as estratégias pedagógicas. A gente vai também falar um pouquinho, né, da avaliação. Eu trouxe, né, eu tentei trazer aqui um apanhado geral. Pode passar, Érica. Então, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, ela deu assim, né, quando foi uma mudança muito, digamos assim, que na época um pouco assustadora, certo? Porque a gente vinha com um modelo de trabalho e, de repente, de uma hora para outra, a gente dormiu, acordou e não era mais assim. E chega, colocar esses alunos para casa, para que eram as salas, né, de educação especial, para tentar depois acomodar todos esses alunos. Só que, como a gente sabe, tudo que é novo, né, e que vem dessa forma, sem a vivência lá do chão da escola, porque só sabemos nós dessa vivência, nós, professores, que estamos no chão da escola, é que conhecemos e sabemos as necessidades, a coisa no início não funcionou. Então, algumas coisas tiveram que serem repensadas, certo? Nessa questão do trabalho totalmente inclusivo, porque nós temos as pessoas que necessitam de um atendimento educacional especializado por ter uma deficiência de alto comprometimento, certo? Então, essas pessoas foram colocadas em casa, muitas ficaram em casa e nem voltaram mais, mas outras, né, com o passar dos meses, até mesmo dos anos, foram sendo ajustadas. Então, que essa educação ela vem para acontecer, né, a educação inclusiva na escola comum, regular, e foi essa virada de chave porque traz a questão da educação de qualidade para todos os alunos,
certo? Todos têm o direito de aprender. E se aí você pode dizer, ah, professora, mas isso está lá em tantos outros documentos, né, da década de 90, a nossa própria Constituição Federal, que também foi a de 88, foi outra virada de chave muito importante para essas pessoas, né, e todas as pessoas que englobam a questão da minoria, né? Então, é para a gente pensar mesmo e repensar, porque vai passando ano, chega ano, sai ano, e a gente continua com grandes problemáticas nas nossas escolas. Vocês que estão trabalhando, né, que estão aí na rede pública, lá municipal, de onde vocês moram, na rede estadual, aqui no município de Aracaju, grandes problemáticas aí que já caminham aí para 2 décadas, elas permanecem, né? Muito já se avançou. A gente tem que pensar dessa forma também. Mas a gente não tem que se acomodar com esse muito já se avançou. Eu lembro que há um tempo aí na universidade, vocês que frequentam, vocês que estão estudando, né, que estão fazendo outros cursos, a gente não tinha como andar direito na Universidade Federal de Sergipe, porque você dava um passo, caía num buraco, dava outro, corria o risco de quebrar um pé. E a universidade ela teve que ir se adequando. Eu peguei o quebra-quebra da universidade, que a gente não tinha nem por onde circular direito, porque muitas coisas tiveram que serem mudadas, adequadas, mas, infelizmente, outras permanecem. Nós temos uma didática agora, a didática 7, que ela tem uma acessibilidade maior. Mas, por exemplo, quando eu estava fazendo uma disciplina isolada para o mestrado, uma colega, a gente estava no piso superior, na didática 2, uma colega passou mal e teve que chamar SAMU, teve que chamar, foi uma loucura, né? E, inclusive, a pessoa passou a ser uma pessoa com deficiência, que isso pode acontecer com qualquer um da gente, você passa mal e, de repente, você é cometido por algo. E foi um transtorno para o socorro para essa pessoa. Então, vamos pensar que está melhorando, mas muito ainda tem que ser feito. Isso é apenas um pequeno exemplo, certo? Vamos lá, Érica. E aí, agora a gente vem com a parte da LBI, que vocês têm ciência disso perfeitamente, né? O artigo 27 e o artigo 28 da LBI, eles tratam diretamente da questão ligada à educação. Então, todos os direitos para essas pessoas que estão em situação de deficiência, você encontra nesses 2 artigos. O que é que está acontecendo nas nossas escolas? Muitos pais, hoje também uma das problemáticas, porque a informação ela está aí para todos, certo? Nessa última década, muita coisa alcançou alguns pais que antes não tinham, digamos assim, o conhecimento. E nós temos uma geração também de pais mais jovens que estão estudando e que também têm conhecimento. Então, as cobranças elas estão chegando até a escola. E as escolas, o corpo docente, digamos que o órgão que está acima tem que fazer valer esse direito que está aí posto. Então, hoje a gente não pode dizer que não tem vaga, não vai atender, não cabe aqui, ou então o pai tinha que pagar algo para atender, né, o seu filho, para que o seu filho tenha um atendimento, né, com um olhar visado. Então, a educação constitui direito da pessoa com deficiência. Ponto. É isso que a gente precisa entender. Ponto.
E aí, a partir do momento que a gente recebe esse aluno, a gente vai começar tudo aquilo que a gente vem estudando, né, que a gente vem se especializando, compreender. A gente vai fazer anamnese, vai observar, vai passar ali um mês, se for possível, vendo o que é que aquele aluno já traz, o que é que você pode acrescentar, o que é que não está dentro. E tudo isso vai a partir do nosso conhecimento, do exercício da nossa prática pedagógica, né? Do nosso conhecimento, dos nossos testes, dos nossos erros e acertos, porque a gente nem sempre acerta nas estratégias pedagógicas. Algumas são shows, tem outras que a gente faz e aí elas não funcionam. E aí é quando a gente tem que repensar essas práticas pedagógicas, porque já se foi, né, a época das salas que nós, quando estudamos, principalmente os que são da minha faixa etária, eram vistos as salas homogêneas, todo mundo aprendia do mesmo jeito. Mas quem foi que disse que todo mundo sempre aprendeu do mesmo jeito? Aí, quando a gente para pensar, então, o aluno hoje que a gente tem como deficiência era aquele aluno que antes saía, não ficava na escola, porque a escola não pensava nele, né? O professor não estava preparado para ele. E as nossas salas de aula, elas nunca foram homogêneas. E viva, né, a diferença, viva a diversidade, que é por ela que nós estamos aqui. Érica. Ana, Oi, amor. mas não nos enganemos, ainda existem escolas que praticam isso, que de um modo camuflado coloca as Infelizmente. crianças homogêneas, assim, né? Que eles deduzem que estão no mesmo nível. Vamos fazer essa turma em pleno 2024, tá? Mas tudo bem. É difícil, Michele, muito difícil mesmo, como você colocou, ainda tem, e às vezes são grandes escolas, né, que tentam colocar, como se fosse feito uma espécie de seleção, né? Vamos pensar dessa forma, que está todo mundo ali, e que está todo mundo aprendendo do mesmo jeito, e a gente sabe que não. Aqui entre a gente, o que eu estou falando, se a gente colocar 5 pessoas aqui, cada uma vai repassar de uma forma diferente, por causa da nossa singularidade, por causa do nosso entendimento. Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais olhando, tem gente que aprende mais escrevendo. Então, nós somos diferentes, né? Então, se nós somos diferentes, como é que a gente vai querer que os nossos alunos com deficiência sejam iguais? Então, não adianta você, se você tiver numa sala 2 alunos com deficiência intelectual, cada um vai ser diferente. Se você tiver 2 alunos com autismo, cada um vai ser diferente, porque nós somos diferentes. Tem aqui quem se deu bem mais na língua portuguesa, tem quem se deu bem mais na matemática, tem quem quase reprovava como eu no desenho. Então, somos diferentes. Então, a gente aprende diferente e a gente entende diferente. Então, continuando aí na LBI, o parágrafo único coloca que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, esse papel é da sociedade como um todo, então nós somos a sociedade, nós fazemos parte dessa sociedade. Érica, ainda dando sequência, né, aí nós trazemos o inciso 7 aí do artigo 28, que justamente de algumas coisas que nós estamos conversando hoje aqui. O planejamento de estudo de caso,
a elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. No inciso 10, adoção de práticas pedagógicas inclusivas, pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Vejam só, eu tenho quase certeza que todos os que estão aqui, né, quase todos, talvez esteja fora quem está fazendo a primeira pós-graduação, que está fazendo uma pós-graduação pela Universidade Federal de Sergipe. Mas os demais, né, ou também quem já fez alguma pelo MEC, mas os demais a gente teve que buscar essa formação tirando do nosso bolso. É algo também que é uma deficiência muito grande, é a questão da formação continuada. A gente precisa sempre conhecer e saber o que é que estão apresentando, o que é que tem aí de novidade, né? O que é que traz, porque, como foi colocado lá, no início, por Paulo Freire, a gente precisa da teoria, a gente precisa da prática. Certo? Você pode ter a teoria, Ave Maria, você pode ser o maior bam. Mas quem vai dizer o que é quando você chegar na sala de aula. Vai ser a sua prática. É por isso que às vezes a gente vê, você sai do curso, né, com tantos sonhos, com tantos projetos, e quando você chega em sala de aula, aí às vezes na primeira semana, seus sonhos, seus projetos é como se você tomou um banho, né, um banho de água bem gelada, porque a realidade é outra, a vivência lá é outra. E é o dia a dia que vai fazer com que você una, né? Através do que você conseguiu aí, o que você aprendeu e aprendeu com a teoria, você juntar com a sua prática. Elas caminham, né, juntas, elas precisam estarem assim, casadas, para que a gente possa conseguir. E outra coisa importante, gente, é a troca entre pares. Muito importante. A gente aprende por demais com os nossos colegas. E é nessa troca que a gente vai crescendo, né? Nunca queiram, assim, em sala de aula, você fez algo que, sabe, deu aquele insight naquele aluno, foi brilhante, que quando a gente consegue determinadas coisas, a gente chora, dependendo do aluno e da luta que você já vem ali, não queira ficar só para você, né? Porque você vai aprender mais a partir do momento que você vai dividir com o outro. Érica, o AE, né, que, como eu disse, tem alguns aqui que já estão aí em sala de recursos multifuncionais, e para muita gente o AE é algo novo, mas não é, certo? Ele foi criado lá em 88. O atendimento educacional especializado já está posto na nossa Constituição. Mas, como eu falei, nós temos muitas leis, mas, não é, mas quando eu digo muitas, muitas mesmo. E era mais um, né, que estava lá de um tempo para cá, aqui para o nosso estado, com a implantação, né, da primeira sala de recursos multifuncionais, que a gente foi se aproximando, né, com o atendimento educacional especializado. Então, e foi nesse século. Foi em 2000, aqui em Aracaju, 2003 para 2007, que é a nossa primeira sala de recursos multifuncionais, certo? Do Estado. Vamos lá, querida. Como você já sabe, é o Serviço de Educação Especial que identifica, elabora e organiza os recursos pedagógicos e de acessibilidade. Lembrando, gente, o professor é o professor desse aluno, é o professor da sala. Sei que vocês sabem, mas é sempre bom a gente retomar. É o professor do ensino regular.
e não o professor da sala de recursos multifuncionais. Detalhe, trazendo a fala de Michele, né, que colocou aí há pouco. Infelizmente, muitas escolas ainda continuam, o aluno com deficiência faz a matrícula, a direção pega esse aluno e pá, leva para a sala de recursos. Eu presenciei isso agora na minha pesquisa de campo. O aluno foi matriculado, o aluno com deficiência, isso não quer dizer que foi algo de 3 anos, não. Foi algo de 2022. O aluno com deficiência foi matriculado e aí o aluno direcionado para a sala de recursos multifuncionais. Então, vocês vejam, é algo que a gente já vem estudando, que a gente já vem debatendo há um bom tempo, mas que ainda continua acontecendo. Então, o que é que eu sempre digo, né, quando vou para alguma formação, quando estou em conversa? O professor da sala de recursos multifuncionais, ele tem que saber o que é que compete a ele, porque nessa hora ele tem que fazer valer, certo? Fazer valer que o seu serviço, que o seu trabalho seja respeitado. O trabalho tem que ser em conjunto com o professor do ensino regular. Na realidade, esse aluno ele pertence ao estado, ele pertence ao município, ele pertence à escola toda, ele pertence ao professor da sala regular, ele pertence também ao professor do AE, certo? Então, a educação é responsabilidade de todos. Então, a gente não pode pegar esse aluno e chegou, matriculou e leva para a sala de recursos e o professor lá que se vire, não. O professor que está lá no ensino regular é aí onde a gente tem que se preparar para receber esse aluno. Érica. O nosso planejamento educacional individualizado, né, PEI também, plano de ensino individualizado. Veja só, gente, quando chegou o PEI, né, que a gente conheceu como PAI, o plano de atendimento individualizado, nas salas de recursos multifuncionais. Quem elaborava esse plano? O professor da sala de recursos multifuncionais. Só que com os estudos, as coisas vêm mudando e vem se percebendo que esse planejamento também precisa ser feito pelo professor do ensino comum, da sala regular. Então, alguns estados já têm já implantaram, certo? E aqui a gente segue aos poucos, mas a gente já tem professores fazendo isso. É claro, aí você vai dizer, poxa, professora, como é que eu vou fazer? Eu estou na sala com, digamos, 5 alunos, né? Estou sendo até, eu acho que razoável, porque tem turmas aí que tem mais. Na escola onde eu estava, tinha uma sala que tinham 8 alunos com deficiências diferentes. Eu vou ter que elaborar para cada aluno um plano de ensino? Vai. E eu lhe digo, a partir do momento que você começar a trabalhar com esse plano de ensino individualizado, você vai ver toda a diferença. Você não vai precisar chegar no final do ano, ir atrás de coordenador, ir atrás de diretor, para saber o que fazer com esse aluno. Porque se você tem esse plano que você está no dia a dia lidando com ele, vendo que seu aluno avançou e que o seu aluno não avançou, dentro daquilo que você está trabalhando com a sua turma, você vai saber avaliar esse aluno, certo? E eu sempre digo, tenha um caderno de campo, porque a gente, enquanto professor, acredito que uma boa parte aqui, às vezes a gente trabalha os 3 turnos, certo? Geralmente se tem 2 vínculos, ou se tem um vínculo, tem uma DE, ou se dá uma aula particular, mas a gente está sempre em movimento. Então, hoje, o meu aluno avançou X. Daqui a 2 dias, ele pode regredir X e Y. Se você não tiver com esse acompanhamento, não precisa você fazer todos os dias, mas você pode fazer com a mente fresca ainda, semanal, quinzenal. Está lá anotando, fulano de tal, avançou nisso, isso aqui, eu preciso rever isso, preciso olhar isso. Não, já avançou, eu já vou ter que adiantar, né? Então, você já está pensando nas suas estratégias.
Aí você já está pensando na sua prática pedagógica. E quando você for, se você fizer um plano, você pode fazer um plano para 2 meses, para 3 meses, para um semestre. É você quem vai decidir. Contanto que se você faz esse plano para 3 meses, você não vai deixar ele 3 meses lá sem você dar uma olhada, né? Você precisa estar sempre em contato com esse plano, sempre revendo ali, né? Olhando o que é que precisa melhorar ou não. E aí você vai saber onde seu aluno avançou. E se esse aluno for para a turma, está na turma A, vai para a turma B, o que falta também nas nossas escolas é aquela tal famosa semana de planejamento que dificilmente acontece, é uma discussão entre professores. Quem vai passar o aluno já dá algumas informações. Se você tiver, né, todo um planejamento ali, você vai poder conversar com o seu colega sobre esse aluno, o que é que precisa avançar, o que é que precisa, o que é que ele conseguiu, e não cada ano que se pega esta criança, que se pega este jovem, quem pega começa do zero. Gente, a gente está na mesma escola. E aí você começar do zero com um aluno que já veio do professor José, aí você, como professor Paulo, vai começar do zero. Então está faltando diálogo, está faltando as parcerias, tá faltando essa troca entre pares. Aí eu digo que nas minhas andanças, né, por algumas escolas, a gente já vê, muito pouco, mas a gente já vê essa troca, né? A gente já vê essa conversa, a gente já vê essa preocupação. E aí eu já saio do pedagogo, né? Eu já estou falando que eu já estive em escola onde esse diálogo já está acontecendo entre os professores de área. Então, os avanços eles vão chegando também. O desenvolvimento também vai chegando. E também digo para vocês que nessas minhas andanças, professores que não estão, infelizmente, nem aí. Mas aí você vai dizer, ah, não, professor, não, em todas as nossas profissões. Nós temos aqueles profissionais que buscam, aqueles profissionais que chegam mais juntos, e a gente também tem aqueles profissionais que não são lá tão profissionais, então é em qualquer profissão, certo? Não é só na nossa profissão, mas que a gente precisa mudar esse nosso olhar e a gente precisa, daqui a 10 anos, a gente está com discussões diferentes em relação à perspectiva, né, da inclusão, porque a gente continua na perspectiva da inclusão. A gente não tem a inclusão. A gente finge que ela existe, né, que ela está ali. Ela acontece em alguns locais específicos, tem uma porcentagem que ela funciona, mas essa porcentagem ela ainda é pequena para a proposta da perspectiva inclusiva, que já vem aí de 2008. Então, ainda é pequena. Érica, então, seguindo aqui, né, todo indivíduo tem condições de aprender. Aí a gente pensa, poxa, eu já tenho 20, 30 anos de exercício, então eu já estou carimbada nisso, ledo engano, porque você pode ter 20, 10, 30 anos, você pode achar mas cada aluno é uma nova aprendizagem. Cada aluno que a gente recebe é uma nova aprendizagem. O que é que vai estar mais na gente? O que é que esse tempo vai fazendo com que a gente aprimore as nossas experiências, a gente já esteja com o olho visado, a gente já tenha um rebolado diferente dentro de uma sala com 5, 6 alunos com deficiência. Então, esse tempo vai dando isso para a gente, certo? Aí a gente já vai naquela estratégia que não funciona, mas a gente já tem outras em mente. Então, tudo isso facilita. Agora que cada aluno que a gente recebe é uma nova experiência. E aí, se esse aluno ele não está conseguindo alcançar, a gente tem que repensar aquilo que a gente está fazendo. Érica,
Então, certifique-se sempre, né, de que os seus objetivos de aprendizagem sejam divididos em pequenos passos, né, que sejam curtos e possuam foco claro, né, independentemente da deficiência que a gente está ali trabalhando. Então, a gente precisa ter uma clareza naquilo que a gente quer alcançar, certo? E para os nossos alunos, a gente precisa sempre retomar algumas coisas, sempre repetir algumas coisas. Isso acontece com a gente. Quantas vezes a gente está lendo um livro que você passa, chega na 10ª página e diz, meu Deus do céu, o que foi que eu li? Aí você volta lá para a primeira. E às vezes você precisa fazer isso mais de uma vez, porque vai depender do que você está vivendo naquele momento, da sua situação pessoal. Quando a cabeça está muito cheia, quando você tem muitas demandas, a gente lê no automático, mas a gente não consegue assimilar. E quando você precisa, você tem que voltar para aquela leitura. Então, a gente tem sempre se pôr no lugar do outro, sempre, sempre. Nunca deixar que bata a nossa porta. A gente tem que chegar antes, né? Que eu já presenciei situação, né, sabe, de estar ali se falando sobre a inclusão e a pessoa não está nem aí, e depois essa pessoa chegar e ser humilde, né? Dizer que eu precisei que chegasse até mim para que eu mudasse a minha visão. Então, que a gente não precise disso, né? Que a gente já chegue antes. Érica. Então, as estratégias pedagógicas, ela favorece o desenvolvimento Ana, acadêmico. Oi, amor. perdão, mas Não, é fica à vontade. para você também descansar um pouquinho, só uns segundinhos. Você deu um gole Isso. aí já. Não, o que você falando aí me fez lembrar, né, que eu presenciei, né, eu tenho um filho autista, né? E, enfim, conversando com a coordenadora da escola, a coordenadora me falou assim, que tem os professores que aceitam fazer a adaptação das atividades, isso eu só ouvindo, né? Fazer uma adequação, alguma coisa assim, curricular, né? Mas tem professor que não. Aí eu fiquei pensando, já pensou se um médico fala assim, olha, eu sou cirurgião, mas, né, assim, isso eu não faço. Como assim? Se é uma coisa que está intrínseca, que faz parte, né, inerente à sua profissão, e você escolhe o não o que fazer. Ele pode, assim, enfim, cada um pode ter a sua dificuldade, né? Mas é como você falou, ser humilde o suficiente para, né, dizer, reconhecer isso e pedir ajuda. Mas não posso, isso eu não faço, e fica por isso mesmo. Um policial Michelle, vai olha. falar, não, ladrão eu não prendo, não. É. Então, às vezes a gente é justamente isso. Eu sempre acho que toda a formação, toda a fala que a gente tem, sabe? Eu sempre tive comigo. Às vezes eu vou para alguns locais que eu digo, Jesus, hoje eu não estava com disposição. Mas aí eu penso, Senhor, eu sei que eu vou sair de lá com uma palavra, nem que seja uma palavra diferente daquilo que eu já tenho em mente. Porque por onde a gente passa, a gente deixa algo e a gente leva algo. E às vezes uma palavra só, você pode passar uma manhã de formação, mas uma palavra dá uma virada na chave, certo? E essa palavra vai fazer a diferença. Então, nada é em vão, entendeu? Ouvir alguém, participar de alguma coisa, nada é em vão. Mas, infelizmente, dentro da educação, a gente escuta muito isso. Eu não vou fazer, isso dá muito trabalho, eu não tenho tempo para isso, eu não fui preparada para isso. Gente, hoje não cabe mais a nós, né, esse dizer, eu não tive formação para isso. Eu posso até dizer, né, porque realmente eu não tive. Quando eu fiz o curso de pedagogia, não se falava,
Mas é isso mesmo, é um clássico. Eu não tive formação para isso. Mas as redes sociais, elas estão assim, aí, não sabe? Com tantas informações, com coisas assim que um professor chegar hoje e falar eu não fui preparado para isso é complicado, né? É, talvez seja até melhor dizer eu não quero fazer, eu não vou fazer, do que eu não fui preparado, porque a gente está tendo acesso, a gente pode não ter pelos órgãos que a gente pertence, que a gente trabalha, a gente não pode ter o tratamento que deveria ter, a formação que a gente deveria ter. Mas a busca por informações a gente tem um bocado, né? E justamente essa busca que está bem mais próxima dos pais é que eles estão chegando até as escolas. E as cobranças chegam juntas, certo? Então a gente tem que, de uma certa forma, estar pronto, estar preparado. Aí diz, eu não tenho aluno cego. Você não tem hoje, mas você pode ter amanhã, né? Aí, Sim. nunca passou por mim, é um aluno. Eu lembro, rapidinho, eu fui convidada para uma formação em um IFES, aqui do nosso interior, porque o IFES, né, trabalha com cursos profissionalizantes. E estava chegando duas matrículas nesse IFES de uma pessoa com a baixa visão e a outra com a deficiência intelectual. E os professores piraram. Piraram, porque são professores, né, que trabalham ali com as suas áreas específicas e como lidar, etc. e tal. Aí eu aceitei esse desafio, né, e disse, vou. Perguntei qual seria o público, aí, digamos assim, que falaram, olha, teremos, nunca participam todos, nunca vão todos. Digamos que no IFES era uma média de 80 professores, e não, vai ter a participação, que foram convidados técnicos, né, todo mundo, vai ter a participação mais ou menos de umas 30 pessoas, tem aqueles que vão. Gente, sem acrescentar. Quando eu cheguei, né, o transporte do IFES, de buscar e tudo, quando eu cheguei, até para entrar estava sendo difícil, porque tinha cadeiras até na porta. Foi algo assim que, sabe, impressionou toda a equipe, que eles estavam realmente querendo entender, querendo aprender, e foi uma manhã assim deliciosa. Então, quando se tem essa vontade, é importante. Precisa ter, precisa conhecer, né? A gente tem que conhecer para saber como trabalhar. E lembrar sempre que a gente precisa flexibilizar o nosso modo de ensinar aquele que a gente aprendeu, né? A gente precisa hoje, para funcionar, precisa dessa flexibilização. Érica, essa imagem, né? Eu trago aí umas 3 imagens que eu sempre gosto de trabalhar com elas, porque a gente vê muitas vezes até na nossa escola, e essa daí, ela sempre vai mudando, né? A partir que vai chegando alguma coisa, ela vai crescendo, ela vai dando para a gente um olhar, né? Então, lembram quando a gente ouvia muito. Tem que ser uma educação com igualdade, né? Qual era o nosso pensar de igualdade? Com o tempo, a gente foi vendo que não é a igualdade pela igualdade. A gente precisa da equidade. E junto com essa equidade vem o respeito, vem a liberdade. Então, gente, a gente tem que esquecer aquilo que a gente aprendeu, não. A educação tem que ser para todos com igualdade. Se tinha até lemas, né? Tinha lá os lemas, educação com igualdade. Não, gente, porque a gente
A igualdade não quer dizer que a justiça está sendo feita. A gente precisa dessa igualdade com a justiça social, que é essa justiça social que tem uma dívida enorme para com essas pessoas. É uma justiça social, a dívida é enorme. E a gente está aqui nessa batalha tentando ajustar, tentando promover essa educação com equidade e com qualidade. Certo? Então, essa imagem daí, ela já sofreu diversas, como é que, que digo, assim, já diversos ajustes, né, nela. E a gente conhece, porque onde vira ela está aí até mesmo nos murais das nossas escolas, mas que cabe a gente refletir, sobre a mesma. Próximo, meu amor. Então, na educação de uma criança, no contexto da inclusão, é preciso criar, lembrem, né? A gente precisa ter sempre isso, né, em nossa mente na hora que a gente vai elaborar, na hora que a gente vai pensar nessas estratégias, nessas práticas aí, os suportes e os aportes criativos, né, para fazer com que esse conhecimento ele alcance ao nosso aluno. A gente gosta, quem é que não gosta de ir para um local que e você bate o olho, chama sua atenção, prende sua atenção ali, né? Você quer continuar, você quer aprender, né? E quando você vai para um que não está movimentando, não está mobilizando, não está motivando, você perde o interesse. Assim é o nosso aluno. E o nosso aluno com deficiência é mais rápido, né? A perda de interesse é mais rápido, justamente por causa da dificuldade que tem na atenção, né? Que tem no ficar ali, no desenvolvimento da atividade. Érica. Então, deve ser pensada com prioridade, com planos e ações que impliquem resultados de evidente êxito, com políticas públicas eficazes que eliminem as medidas paliativas, né? Então, assim, independente de etnia, sexo, condição econômica, cultura e condições de aprendizagem, todos têm direito a uma educação inclusiva, certo? Uma educação que faça valer todos os direitos. Os direitos são iguais para todos, com ou sem deficiência. Próximo, querida. Então, gente, a gente tem possibilidades de trabalhar. Tem professores que são verdadeiros artistas, né? Na parte do teatro, na parte sabe, de criar, de inovar, já é da pessoa. Então, quem não é, a gente vai, né, chegando ali com o colega, vai fazendo as parcerias. Então, trabalhar com música, trabalhar com as cores, cores da casa, das roupas, dos brinquedos preferidos, da sala, dos objetos pessoais, a contação de histórias, a gente tentar descobrir o que que chama mais atenção daquele aluno, e a gente só vai descobrir isso em conversa com a família, né? Tem que ter essa parceria com a família para que funcione. Então, eu tinha um aluno, né, que ele não se encontra mais na escola, alcançou a idade, ele não sentava. Sabe que você tem um aluno que não senta? Eu sei que alguns aqui têm, e tem que se virar nos 30 para ver o que é que faz. Então, em conversa com a mãe, eu descobri que ele gostava, né? Ele não oralizava, né? Não oraliza, essa é a realidade, não oraliza, e descobri que ele, em casa, sentava para ver futebol com o pai. Eu digo, eita, vai ser agora, vai ser bola por aqui, vai ser bola em tudo. Em tudo que eu for fazer, vai ter que ter bola agora, vai ter bola dentro da sala de aula. E peguei o tablet, vamos lá, jogos e mais jogos. E foi dessa maneira que a gente foi conseguindo com que esse aluno sentasse. E ele sentado ali, entre um jogo e outro, você conseguia
trabalhar, fazer uma atividade, mas era um aluno que não sentava. Então, a gente tem que descobrir, né, o que é que, às vezes é um gato, né, às vezes o aluno gosta dos animais, gosta do cachorro, tem um cachorro, então vamos investir naquilo que é aquele, e você traz isso para suas práticas, né? Você traz isso para suas estratégias, para trabalhar. Ah, tem um irmão que gosta mais, então vamos começar por esse irmão, o nome desse irmão, então tudo agora, tudo que for atividade, vai ser o nome do irmão dessa criança. E a gente vai, entre os erros e os acertos, pela nossa intuição, a gente vai conseguindo. Não é fácil, não é, mas a gente consegue. Próximo, querida. Então, o lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da criança, como possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Claro que dá um pouquinho mais de trabalho. Tudo que a gente tem que mexer, que inovar, que sair ali daquele ponto de apoio, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas o que a gente recebe de lá para cá engrandece por demais, certo? E o prazer, gente, quando você, aquele aluno, que às vezes você recebe um aluno que nem os pais acreditam nele, né? Você já recebe e os pais não acreditam. E você consegue fazer, mostrar para os pais que aquele aluno, ele aprende dentro do tempo dele, dentro do ritmo dele, mas ele aprende. É fantástico demais. Quando você consegue, vale, sabe, todo o esforço, todo o trabalho que foi dedicado. Érica. E aqui, pode passar, Érica, para a próxima, né? Algumas atividades, por exemplo, essa atividade aí, eu lembro que eu levei para uma formação e um professor disse: é verdade, professora. A gente pode olhar aí, a princípio você vai olhar, né? Tem o 4, 6 e o 5. Você já vai pensar na matemática. Só que você pode trabalhar com essa atividade, você pode fazer um planejamento para toda a sua turma, para alunos com deficiência e sem deficiência, e você faz uma interdisciplinaridade brilhante, brilhante mesmo. Você pode trabalhar as cores, os nomes das cores. Você pode trabalhar as flores. Você vai entrar aí com a ciência, você entra com a geografia, você entra com a matemática, você entra com a língua portuguesa. Isso dá panos para a manga, como diz, né? E a gente consegue, olhando algo tão simples, a gente consegue trabalhar tanta coisa, pequeno, o grande. E assim, a partir do momento que a gente começa a fazer uma, a fazer outra, e aí você vai. Então, você vai ter alunos que vai fazer, aqueles alunos que estão dentro ali da série que você está trabalhando, e vai ter aqueles alunos que você vai conseguir trazer para a mesma atividade dentro daquilo que eles podem naquele momento. Então, se o meu aluno lá já escreve, né, lá 4, já está na escrita do 4, do 5, já identifica os numerais, ok, mas aí você vai ter aquele outro aluno que você pode usar as fichinhas aí na atividade, você vai ter o aluno que você vai colocar para ele pintar as 4 flores, né? Você pode trabalhar com uma cor só, você pode trabalhar com cores diversas. Então, tem assim um arcabouço de estratégias que você pode trazer aí para a sua prática. Érica, o próximo. E aí eu sei que muitos de vocês aqui têm esse material, constrói materiais como esse daí, semelhantes, porque a gente consegue pegar esses materiais na internet, a gente constrói, a gente tem sala de aula, a gente pode comprar alguns, outros a gente vai montando e a gente vai trabalhando. Então, vocês vão passar agora para um projeto, né? Já começaram a trabalhar o projeto de intervenção, e aí vocês vão para a instituição, para o campo onde vocês
estiverem, né? Eu não sei em que pé já está, se já foram, se já visitaram, vocês têm que descobrir qual é o problema e o que é que vocês vão apontar como solução para esse problema, né? No projeto de intervenção. Então, é ir pensando, né? E, sabe, diante daquilo que vocês foram lá, o que é que eu posso trazer para aqui que eu percebi que ainda não tem? O que é que eu posso apresentar? Baseado em quem? Em cima de quem? Então, é nesse caminhar, é já ir pensando, né? Atentando para o que é que você pode construir. Então, uma atividade tão simples, mas a gente trabalha tantas coisas nessas atividades, e que você trabalha não só com o aluno com deficiência, você trabalha com a sua turma toda. Só que aí são os objetivos que serão direcionados no seu plano, né? Você vai fazer um plano geral e você vai fazer os planos de atendimento individualizado. Então, o que é que vai modificar? São os seus objetivos. O que é que você quer alcançar com cada um? Mas que você pode utilizar as mesmas atividades. O próximo. Eu trago aí uma sequência, né? Assim, de, de materiais que a gente pode construir, alguns comprados, alguns já tem nas escolas, e que a gente pode estar ali trabalhando no dia a dia. Então, vai ter o aluno que ele só vai pegar, colar, né? Vamos partir para as formas geométricas. Você vai ter aquele outro que já vai identificar. Você já vai ter aquele outro que vai ligar. Você vai ter aquele outro que vai fazer a escrita. Então, você vai ter o que vai pintar. Então, tem que saber o que conhecer o aluno para daí você, na sua proposta, né, seus objetivos, você vê o que é que você vai levar para a sua prática. Próximo, querida. Vários aí, né? Temos aqui, olha, os que estão aí à direita, os materiais montessorianos, né? Todas as escolas têm, diversos mesmo que a gente pode estar trabalhando, montando atividades ali no dia a dia. Ter cuidado, por exemplo, isso aí com palitos, se vocês perceberem, eles estão cortadinhos, né? A cabecinha, que é justamente já pensando na proteção, né, da criança, dependendo da criança, né, da deficiência, da maneira como a criança age, a gente já elimina, né, vê com o que é que a gente pode trabalhar. O próximo, até mesmo Professora, esses materiais. pode até trabalhar ali com macarrão, né? Isso. Para Porque no máximo que ele substituir. vai botar, vai mastigar e E não vai fazer né? mal. Isso, não vai fazer mal. E outra coisa, né, que às vezes a gente quer trabalhar com feijão, a gente quer trabalhar, né, com algo, a gente tem que ter muito cuidado, né, mesmo que não seja trabalhar com ele, vai trabalhar com outro que tem entendimento, mas a gente tem que ter cuidado, porque se for aquela criança que você, antes de você piscar, já pegou, já colocou na boca, né? Até mesmo esses jogos montessorianos também, a gente tem que ter esse cuidado, porque dependendo do tamanho da peça. Então, é assim, gente, a gente tem que pensar nas estratégias, a gente tem que pensar o que é que a gente vai trabalhar, a gente ainda tem que ter o cuidado, porque é uma diversidade de comportamentos. E a gente tem que ter, assim, se cercar de tudo mesmo, para que nada aconteça que venha a nos tirar do eixo, prejudicar uma criança. Então, essas atividades aqui, uma delas aí a gente fez lá na escola, né, e envolveu alunos de várias turmas, e foi assim, sabe, aquela atividade que todo mundo queria participar, que todo mundo queria fazer, e que a gente pode fazer na nossa turma, porque nós temos crianças aí, mas você vai receber alunos que já estão entrando na adolescência
e que está no mesmo ritmo da aprendizagem da criança que está aí, certo? Digamos que a sua turma ela seja um pouquinho mais na idade, mas o desenvolvimento do cognitivo está nessa faixa etária. Então, vai depender do seu aluno, vai depender o que você quer alcançar, qual é o objetivo que você quer para com aquele aluno. O próximo, querida. E aí, claro, né, tudo que se a gente está falando de práticas, ao final a gente vai ter uma prática avaliativa, se a gente está falando das práticas pedagógicas. E para mim não tem figura que represente mais a avaliação do que essa, certo? Que eu tenho certeza que muitos também já conhecem. Todas as vezes que você for elaborar, é isso que eu tento fazer. Não quer dizer que eu acerte sempre. Nem a gente não acerta, porque a gente está entre os erros e acertos. Então, a gente tem que tentar sempre acertar mais. Mas dizer que a gente vai acertar sempre, nunca. Porque senão estaria tudo acabado, né? E nós somos seres inacabados, nós somos seres incompletos. E essa incompletude também está na nossa aprendizagem, certo? Então, o que representa para mim aí é a avaliação. Eu acho o máximo. Olha, todas as vezes que você for, isso até mesmo em uma turma que você ache que ela é homogênea, né? Que você ache, porque a gente não tem turmas homogêneas. As nossas turmas, elas são heterogêneas. Aí, veja só, aí está aí o professor, né? Para mim, é assim, essa imagem, ela representa o sistema educacional, que eu acho que ela deveria ter, assim, espalhado, não sabe? Em vários cantos, e outdoors bem, sabe? Bem grandes, assim, para ver se muita coisa mudaria nas nossas escolas. E essa mudança que eu estou falando, nesse sistema educacional de avaliação, não estou fazendo referência a gente não, que está lá no ensino dos anos iniciais, ou do ensino dos anos finais, eu estou já levando aí para as nossas pós, levando aí para a universidade, né? Os professores precisavam ter ciência dessa imagem daí. Então, tá aí. Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Quantas vezes a gente faz isso nas nossas salas? Diversas. Com o tempo, com a experiência, a gente está mudando. Se a gente está aqui é porque a gente está mudando, certo? Aí tá aí, você tem um macaco, você tem um elefante, você tem um peixe, você tem um cachorro, um pinguim. Me diga quem é que vai passar nesse exame. Mas quando é que o elefante vai conseguir escalar essa árvore? E o peixe? Então, na hora que a gente estiver pensando, né, lá para elaborar uma atividade, né, pensando nos objetivos, ou elaborar mesmo a nossa avaliação, que a gente pense se aquilo que você está colocando lá, o seu aluno com deficiência tal, ele vai conseguir. Ou você tem que fazer algo acessível para ele, tornar aquela sua aula, tornar aquele seu planejamento acessível para aquele aluno, né? Então, que a gente saia dessa posição desse professor aí que pede para que o elefante, né, tenha a mesma agilidade do macaco. Então, que a gente repense, né, no nosso dia a dia em sala de aula. Próximo, querida. Então, né, a primeira e grande característica de um processo de avaliação é estar integrado ao processo de aprendizagem. Então, o problema começa no processo de aprendizagem, sabemos ensinar, entendemos como o nosso aluno aprende. Então, são reflexões que a gente tem que estar sempre trazendo à medida sabe, que a gente vai elaborando. Foi o que eu disse para vocês lá nas minhas postagens, que, assim, não se preocupem, porque eu sei que é uma preocupação, é com a avaliação. Eu só não gosto de ser tida, porque eu também sou aluna, né? E às vezes a gente quer dar um drible no professor,
mas a gente também é professor. Então, eu não sou aquela professora que, avaliação, isso, não. A gente conversando, com tudo a gente se entende, né? Eu acho que o cerne da questão é o diálogo, é a conversa. O que é que eu imagino? Uma quarta-feira, as aulas já voltaram. Muitos aqui trabalham o dia todo. Então, se você está aqui nesse exato momento, não é para enrolar-se, e muito menos enrolar o professor, eu ou outro professor. Se você está aqui, é porque você quer, é responsabilidade. Professora, mas vai ter sempre aquele que vai querer o certificado, que está fazendo, pensando nisso ou naquilo. Eu digo, mas a gente nunca vai ter 100%. Em nada a gente vai ter 100%. Mas quando a gente chega a 99,9%, já é uma maravilha, certo? Então, o meu desejo é o entendimento, o meu desejo é a conversa, né? Sempre, sempre, principalmente porque nós somos todos adultos. Vamos, Érica. Então, a acessibilidade, né, em situações, os nossos alunos com deficiência, gente, lembre, principalmente se tiver professor aqui de área, né, que é o tempo mais escasso para uma avaliação. Esses alunos, eles têm direito a um tempo maior, eles têm direito em fazer um local mais tranquilo, eles têm direito em etapas, de fazer essa avaliação em etapas ou em dias, certo? Então, está tudo lá. Onde? Na nossa LBI, certo? Então, as explicações diretas, ter cuidado, ter paciência, enunciados, né, de questões ou avaliativas ou questões ali do dia a dia, sempre algo mais curto, algo que o aluno consiga assimilar. Quantas vezes a gente vai ler uma questão em alguma que agora tornou-se, né, com a prática do Enem, desde o primeiro Enem, os textos de uma questão, um texto, é uma folha. Quantas vezes a gente, quando chega embaixo, a gente não sabe mais o que é que tinha em cima. Aí a gente volta para ler, a gente, né? E aparentemente, né, estamos aí sem um diagnóstico. A gente lê e a gente tem que reler, tem que voltar para entender quando é mais extenso. Às vezes lê uma, duas e até mais de duas vezes. Então, vamos pensar no nosso aluno com deficiência, praticidade, né, para o entendimento. Próximo, Érica. Então, uma pessoa com deficiência não é uma pessoa doente. A deficiência somente impõe, em casos específicos, a necessidade de adaptações. Tornar acessível, como traz a professora Rita de Cássia, que muitos aqui conhecem, né? Ela não gosta muito desse termo, adaptações. Ela sempre coloca a gente tornar o material acessível para aquele aluno, certo? Então, ela sempre, nas suas falas, ela está colocando que a gente deixe de usar mais o termo, né, adaptações, adaptado, que a gente use acessível. É você pegar aquele material que você tem e você tornar acessível para aquele aluno ou aqueles alunos. Próximo, querida. Então, aqui, né, o verdadeiro objetivo de uma avaliação. Então, qual é? Aí eu trago aí Luquezzi, né? Ela, a professora querendo todo mundo. Aí você tem um aluno que pensa diferente. Aí a professora quer que todo mundo pense como ela. Já se foi, né? Isso foi como a gente quando a gente estudou. Agora não cabe mais, não. Porque cada um aí pensa de um jeitinho diferente. Cada um tem um entendimento diferente. Assim somos nós que estamos aqui. Cada um aqui também tem um entendimento diferente. Próximo, querida. Então, providenciar para que o teste seja aplicado por uma pessoa, né, especializada. Então, se precisar que aquele aluno faça fora da sala,
Quando se diz que é uma pessoa, tá, aí deixa claro, especializada, não quer dizer que seja especificamente o professor do AE. Mas o que é que acontece hoje em nossas escolas? Esse aluno teria que fazer com um coordenador, com a própria diretora, com alguém da equipe pedagógica, mas muitos não querem. E muitos não compreendem. E muitos estão lá sem entender o que é uma educação inclusiva. Então, é uma luta nossa que vem batalhando, que vem estudando, certo? Tem escolas que tem, o aluno vai e fica lá, sentadinho, né? Quando precisa, se for com a coordenadora, ela faz a leitura, ela vai lá, porque precisa da concentração. Então, sempre usar respostas mais curtas, né? O múltipla escolha com o mesmo conteúdo, tornando sempre acessível ao nível do desenvolvimento do aluno. Próximo, querida. Valei-me, Jesus do céu, gente, o tempo, né? Olhe, aí eu trago aí, isso aqui a gente consegue, eu peguei, né, nas redes, a gente consegue, só para mostrar que a gente pode dinamizar as nossas atividades. O que escreve, a gente coloca para escrever, o que não, a gente coloca para colar, o que não, a gente coloca para pintar, contanto, gente, que seja a mesma atividade, o mesmo conteúdo, certo? Então, veja só, está lá o professor de história trabalhando, falando da Grécia. Aí você tem lá, você vai ter aquele aluno que vai ler, vai dar conta do conteúdo, vai fazer um texto. Você vai ter aquele aluno que vai escrever uma frase. Você vai ter aquele aluno que você vai dar aula para ele, você já vai montar a atividade dele com os monumentos. Vai ter outro aluno que vai escrever o nome, vai ter outro aluno que você pode fazer para ligar, mas que a gente consegue. Vai dar trabalho? Vai. É isso que eu estou dizendo. Desde o início. Eu estou dizendo, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue tornar os nossos conteúdos acessíveis para os nossos alunos. Próximo, Érica. Então, língua portuguesa, né? Então, quem já está com a letra cursiva, quem está com a letra aí de imprensa. Próximo. Então, várias possibilidades da gente trabalhar. Vocês veem aí 2 textos com a letra cursiva, outro com a letra de imprensa, um que pede um pouquinho mais do aluno, o outro que pede um pouco menos do aluno. Então, vai depender do nível que o nosso aluno está. Seguindo. Matemática, né? Sempre trazer as imagens, porque para ele, para a pessoa, né? Melhor para a pessoa com deficiência, ele olhar a imagem facilita, certo? Facilita o entendimento. Aqui nessa que a gente está trabalhando com a questão de peso, na que você está trabalhando com as horas, então sempre está dinamizando. Próximo. Uma atividade aqui, né, os pontos cardeais, a rosa dos ventos, né, como a gente fala, você pode fazer essa atividade para todos os níveis. Você vai ter aquele que vai escrever, você vai ter aquele que vai colar, você vai ter aquele que vai pintar, você vai ter aquele que vai escrever o texto. Você pode, a partir de um conteúdo que você está trabalhando, você tornar acessível para a turma toda dentro da necessidade. Claro, né, que tentar não precisar fazer 10, mas se você precisar fazer 5, né, faz as 5, porque você vai ter um resultado. E você não trabalhando dessa forma, você não trabalhando com o P, você não vai ter esse resultado. Próximo. Pode passar, são outras atividades. Aí, olha, também a mesma questão, cola, autoescreve, mas sempre está tornando acessível, pode passar, Érica. Língua portuguesa também, várias possibilidades. Próximo, Érica. Então, as práticas educativas inclusivas, trago 3 pontos: atitudes inclusivas, potencialidades, habilidades, possibilidades, competências. Então, vamos para o próximo, Érica.
Então, as atitudes inclusivas, uma coisa que funciona, gente, mas funciona mesmo, é a afetividade. Se vocês pararem para pensar, a afetividade funciona com nós, adultos, e muito bem. Quando você não se sente acolhido, você não vai ter o mesmo desenvolvimento. Então, trabalhar esse lado. Eu tive situações que eu recebi um aluno que a mãe, o aluno estava exatamente com 14 anos e essa mãe, ela disse que nunca tinha abraçado, nunca tinha cuidado desse aluno. E eu tentei trazer esse aluno para mim, era um aluno que não aceitava abraço, que ele não estava acostumado. Então, abraçar o máximo que podia, beijar, colocar batom. Ele descobri que ele gostou demais do beijo que eu dava, chegou ao ponto de chegar em casa não querer tomar banho para não tirar o batom do rosto, não tirar o beijo. E eu acabei, de uma certa forma, transformando a vida dessa família. E a mim, né, que a gente melhora como pessoa. Cada avanço nosso, a gente melhora como pessoa. Então, trabalhar as atitudes inclusivas, a afetividade, escutar o outro, perceber a diversidade através do seu olhar de professor mediador. Próximo, Érica. As potencialidades, habilidades. Focar sempre, gente, no melhor e não no que falta. Quando você receber o aluno, primeiro vai ser Ana. Se a aluna que você recebeu, Ana Maria, Ana Cláudia, Ana Clara, Ana Cecília, você recebeu Ana. Agora, depois, na sua observação, é que você vai, se a Ana, o autismo dela, qual é o suporte, se a Ana, a deficiência intelectual, se a Ana tem a baixa visão, aí vai ser onde você vai direcionar o seu foco. Mas primeiro, Ana, focar no melhor da Ana. Enxergar a pessoa, não a sua deficiência. E não utilizar a pedagogia da negação, o capacitismo, que isso, se eu vou dar um exemplo aqui, eu não tenho filhos, mas uma boa parte aí com certeza tem. Quantas vezes você chega em casa, estou falando você não tem um filho com deficiência, certo? Você chega em casa, depois de um dia de trabalho, você tem que pensar na janta, você às vezes ainda tem que ouvir a casa do marido reclamando de alguma coisa, que precisa ir no supermercado, precisa colocar roupa na máquina, precisa pensar no almoço do outro dia, e você está lá com o seu filho, com uma atividade para fazer uma pesquisa que a professora mandou naquele dia. Me diga uma coisa, você vai sentar 2 horas na frente do computador com esse seu filho para trabalhar do jeito que necessita essa pesquisa, às vezes até mais, não. Não vai, porque a dinâmica da nossa vida ela é muito corrida. Então, vai ser mais fácil você ir lá pesquisar, coloque aqui, olha, você copie, você faça isso, você faça aquilo. A gente está praticando, a gente não está deixando ele fazer. Então, o capacitismo, a gente tem que compreender, certo? Essa negação, é a pedagogia da negação, é quando a gente quer agilizar a coisa, a gente quer fazer pelo outro. Eu dei um exemplo, assim, bem a grosso modo, da nossa vivência. Então, às vezes, com o nosso aluno ali com deficiência, a gente quer apressar algo que não é o tempo dele, não é o ritmo dele. Então, a gente ter esse olhar, ter essa atenção. Próximo, querida. Que as alternativas elas sejam infinitas, certo? As possibilidades e as competências. Não desistir nos primeiros entraves. Tem vezes que a gente coloca a mão na cabeça, eu já fiz isso. Coloca a mão na cabeça, você sai em desespero para a diretoria, você chega lá, olha e diz: eu não sei o que fazer com esse aluno. Eu não sei como trabalhar. Bate o desespero mesmo. Aí bate, por quê? Porque estamos, sabe, prontos para isso, faz parte para a gente. Então, a gente não sabe respirar e ver. Se a gente tem um diretor, uma diretora ali, camarada, vai dizer: se acalme, que a gente vai encontrar uma solução.
Então, teve um caso em uma das escolas que eu trabalhei que a gente reuniu todos os professores por uma criança, para que ideias fossem dadas, sugestões fossem dadas, porque eu e a colega de sala, a gente já não sabia mais o que fazer. Então, isso vai acontecer com vocês também, certo? Mas a gente não pode desistir. Que as alternativas, né, como já disse, sejam infinitas, não desistir nos primeiros entraves e sempre acreditar em você e no outro. Porque ser professor é enxergar potencial onde outros enxergam um caso perdido. E, às vezes, esse enxergar já vem da própria família. E é a gente que tem que abrir os olhos da própria família também. E os olhos da nossa sociedade, bem preconceituosa, infelizmente. O próximo, querida, já estou, gente, quase encerrando aí os slides. E aí, né, brindando com... É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Paulo Freire. Perceberam, né, que eu sou fã, né? Fã de Paulo Freire. Então, gente, eu quis, né, trazer, Érica, obrigada. Eu quis Professora, trazer, assim, um apanhado, né, de uma forma, geral, porque para as práticas, como eu falei, a gente precisa ter a teoria. A gente precisa professora, trabalhar com as duas. E só funciona dessa forma, né? Não adianta, como eu falei lá no início, não adianta você ter a teoria do mundo, né? Você dá conta aí de todos esses estudiosos da área da inclusão. Detalhe, que tem alguns momentos que eles deixam a gente assim bem doidinhos, porque um concorda com uma coisa, vem o outro que discorda, fica você no meio, aí vem outro que diz obrigado, isso Michele. daí é assim, a gente vai encontrar. E a gente tem que se encontrar no meio desses teóricos, mas a nossa prática é quem vai dizer com quem é que a gente está mais ou menos no caminho certo. Professora Ana, boa noite. Oi, boa noite. Eu vou falar primeiro, desculpa interromper, mas eu vou falar primeiro antes que meus colegas falem. Primeiro pedido, não termine essa aula. Segundo, compartilhe esses slides, por gentileza. Precisamos de mais dicas assim. E me atrevi a ser o primeiro para dizer, não termine a aula, professora. Que excelente, que excelência de aula, viu? Obrigada, Vieira. E Eu compartilhe sempre digo conosco que é depois aquilo os que slides. certo, certo. Eu sempre digo que aquilo que a gente faz é com coração, né? Que a gente faz, porque a gente, sabe, tá? Eu sempre, quem trabalha, quem me conhece, eu sempre quero que, sabe, que a gente vá, que a gente distribua, que a gente compartilhe, que a gente aprenda junto, que a gente esteja junto, que a gente cresça junto, certo? Eu já fico. É do ser humano isso, eu já fico, sabe, de canto quando alguém chega, não, eu sei isso, eu faço assim, não, é dessa forma. Aí eu já fico assim, eu digo, não, não é por aí. A gente tem que ir devagar. Ninguém aqui é dono sabe, do saber, é dono dos conhecimentos, não, a gente está construindo e a gente vai crescendo junto, certo? Eu penso dessa forma. E tudo aquilo que você partilha, a tendência é você ver outras pessoas indo também, outras pessoas aprendendo também. O que adianta o conhecimento, o que adianta o saber é você ficar com ele. Então, a gente tem que distribuir isso. Você está na escola, é isso que eu digo. Você fez algo que brilhou, distribua. Olha, vai dar certo com o seu aluno. Vamos fazer junto. Se vê que o colega está com mais dificuldades, vamos apoiar, porque desse jeito a gente cresce.
E você não cresce sozinho, você cresce e você vai com o outro. Olha, estou vendo aqui alguns nomes conhecidos. Tem uma mensagem no chat, tá? Uma dúvida de Aran. Ô, Michele, você pode passar? Você vai Lê? vendo aí, vai Lê. acompanhando e você vai passando aí as dúvidas ou perguntas. Bom, muitos parabéns, né? Muitas. Deixa eu abrir aqui. As pessoas contentes com a sua aula, mas também Feliz. Aran colocou aqui. Professora, estou com uma criança de 3 anos, conhece todas as letras, números, formas geométricas, é autista. Estou com muita dificuldade com ele sobre práticas que o faça subir de nível. Poderia me dar algumas sugestões de atividade? Oi, Aran. 3 aninhos. Você pode ter aí o autismo, o suporte dele, você tem conhecimento, se é um, provavelmente. Isso, o Ou suporte mais? um e com uma escala para uma habilidade no meio da deficiência. E aí você vai ter que realmente usar da sua criatividade nas suas atividades para que, pronto, ele tem foco em letras e números. Eu estou com uma amiga que o filho já estava dando aula para o professor, porque o foco nessa idade daí é o corpo humano. Ele conhece tudo que vocês imaginarem que a gente tem por dentro. Os aparelhos, todo, de chegar e pedir aos pais esses aparelhos que a gente vai fazer os exames e tudo. Sabe um negócio assim? Entraram em desespero e a escola, o que estava oferecendo, não estava tendo mais, como é que se diz? Segurando essa criança. Então, a escola tem que avançar. Então, olha, aí vocês vejam, quando a gente pega aquele que o aprendizado é mais lento, a gente tem que pensar em atividades que desenvolvam esse aprendizado, né? Às vezes a gente tem um tempinho mais que vai demorar, mas quando a gente já pega um assim, ele tem foco em números, foi números e outro nome aí que você colocou, é você agora ir atrás mesmo, pensar mesmo no que é que você vai poder trabalhar com esse aluno para elevar. Então, para 3 anos, você já vai ter que buscar agora atividades com a idade mais avançada. É você seguir com esse hiperfoco dele. Agora, tente elaborar uma atividades com um grau de dificuldade no que ele, para você ver o que é que ele vai avançar. Então, veja só, você está com uma turma, né, infantil, e agora você vai ter que trabalhar com a sua turma do infantil, mas você vai em busca dos seus colegas que já trabalham com a turma de 5 anos. Você, às vezes, já pode até dar um pulo do 4, certo? Com a turma dos 5 anos. Aí você vai pegar algumas dessas atividades para ver até onde ele dá conta. Se ele passar dessa daí, você já vai aumentando. Então, você vai tentar criar parcerias com esses outros professores, com essas outras atividades, porque aquelas que você está elaborando, para ele, daqui a pouco, ele vai perder esse hiperfoco dele, ele vai perder o foco. Que foi o que aconteceu com o filho dos meus amigos. E detalhe, a menina que nasceu depois, do mesmo jeito. Então, a atividade que era do menino, a menina nem falava, gente. Eu só acreditei, porque a gente tem que acreditar vendo mesmo. Ela gravou o vídeo e mandou.
A criança não falava ainda. Ela leu a atividade lá, entregou o lápis e a criança fez. Aí eu disse, olha, vamos resolver um por vez. Vamos buscar todos os atendimentos para o menino, porque a escola chegou a dizer que não iria fazer muita coisa, porque não tinha um diagnóstico. A criança lá já praticamente ensinando ao professor, né? Infelizmente. E aí eles foram batalhar para fazer os exames, que temos exames específicos nesse caso, para ver o nível, né, o grau até onde vai dessa criança. Então, vai ser você, dessa vez, comece a aumentar o nível de dificuldade das atividades. E aí você vai vendo. Aí, se você aumentou, né, se você pegou aí para 5 anos e viu que teve, aí você a dificuldade persistiu um pouco, aí você volte para o de 4. E aí você vai trabalhar com o de 4, né? Com a turminha lá de 4 anos. E ele vai mostrando para você, certo? E dependendo de como seja o desenvolvimento desse aluno, os pais têm que serem chamados, certo? Porque tem locais, detalhe, não tem planos de saúde nenhum que cubra, são exames caríssimos. Inclusive, meus amigos, e olha que tinha até uma certa facilidade assim de fazer, iam ter que se apertar de fazer para fazer esses exames, mas para ver, entendeu? Para saber o nível da criança e como é que ela vai ser trabalhada, porque dependendo, ela pode ter um avanço grande, entendeu? De um campo para o outro, de uma série para a outra. Mas já está com 3 aninhos ainda, vá aos poucos, certo? Mais adiante, vamos ver como é que vai ser esse processo. Tem aí sobre a prancha de atividade. Ô, Michele, veja aí. Em verdade, se responder que o negócio não vi. Dúvida. Sobre a atividade, pode ser feita em qualquer material? Olha, a prancha, né? Eu coloquei lá vários, inclusive já surgiu uma dúvida, né, hoje. Eu coloquei alguns pequenos vídeos, né, de colegas trabalhando, inclusive aqui está apresentando a prancha, é psicopedagoga, né, clínica, faz atendimento. Aquela prancha, ela tem uma diversidade de possibilidades, certo? De trabalho. Então, nela ali você pode trabalhar com a criança, você pode trabalhar com o jovem, você vai poder trabalhar com o adulto, né, com deficiência, dependendo do nível da deficiência, ou do grau, ou do suporte da deficiência. Se Como eu sei que é em grupo, né? Porque é a construção de um livro. Vocês não precisam fazer com tudo, né? Vocês pensem, pode ser um objeto ou 2 objetos, e que vocês criem, que mais adiante vocês viram que foi em outro bloco, eu coloquei mais ou menos os pontos que vocês têm que apontar naquela prancha. Deixa eu ver se eu encontrei aqui o material, ver o que foi que eu pedi. Ô, professora, fui eu que eu fiz a pergunta. Posso explicar melhor para poder conseguir tirar a dúvida do meu grupo? Pode, pode. Primeiro, eu quero parabenizar pela partilha, foi muito enriquecedora, bem prática. E a dúvida é a seguinte: o nosso grupo é bem diverso, inclusive tem profissionais que já trabalham produzindo material, então já temos algumas pranchas, e uma delas, inclusive, em formato de dado. Então, a nossa dúvida é: podemos aproveitar o material que já usamos na nossa prática, né? Necessariamente a prancha precisa ser em formato de livro, naquele formato, a gente pode ter as mesmas atividades, mas em formato de dado.
que é o que Pode, temos, ou em querida. outro formato, né? Já aproveitar o que temos Uhum. e enriquecer, né? A partir do que era a nossa dúvida, se precisava se criar algo novo. Não, não, não. Não precisa criar algo novo. É que vocês, o importante é que vocês já trabalham, que vocês entendem e que vocês trabalhem, aprimorem mais ainda, porque a prancha ela tem vários formatos, né? Você está falando aí de dado, aí pode ser uma prancha que traga outro objeto, que seja direcionado a outra. Vai depender do que você quer. Então, se vocês já têm a prancha pronta, sem problema nenhum, vocês podem, querendo acrescentar algo, acrescentem. Se não, vocês podem fazer em cima do que vocês já têm, certo? E o O- segundo momento é aplicar uma atividade como se aplicar com um aluno essa prancha, não é isso? Criar uma atividade. não, não precisa ser aplicada. Se vocês estão em sala de aula e quiser aplicar, ok. Não. O que é que eu queria? O que foi que eu imaginei? No caso, você já tem construída. Pronto, perfeito, ponto. É você pensar naquilo que você tem ali construído. Eu coloquei alguns pontos lá, né? Eu vou trabalhar para que faixa etária essa prancha? O que é que eu quero? Quais são as áreas que eu quero com essa prancha que eu tenho aqui em mãos? Quais são as áreas que eu quero alcançar? É a área motora? É a área cognitiva? É a área social? E para isso daí você vai pensar quais as dificuldades, quais os objetivos, e vocês elaboram, né, alguns pontos em cima disso daí. Eu só quis, assim, elaborar a prancha, mas vocês já têm a prancha, e pensar, é como se vocês estivessem digamos assim, fossem para o projeto de intervenção de vocês. Vocês foram na escola, aí está lá o aluno X, vocês perceberam que esse aluno X ele está com várias áreas comprometidas, né? Ou quase todas essas áreas comprometidas. Então, essa prancha, né? O que é que você espera alcançar dessa prancha com eles? Com esse aluno X lá? Só um exemplo assim, não sei se ficou claro. Diga aí, se não ficou, a gente vai Sim, professora, conversando. ficou super claro, entendi. Entendi, Pronto. sim. Gratidão. Ok, querida. Mais alguma coisa, Michele? Então, a dúvida era da Daiane, mas tem a ver com a da Regina. Foi bom que ela explicou, que ela perguntou se a prancha pode ser em forma de dado, podemos Pronto. aproveitar o material que já temos, você já respondeu. Tem Pode, mais minha dúvida, filha. né? Olha, ô, Michele, desculpa. Pode, porque eu sei do trabalho de vocês, eu sei da dificuldade de vocês. Eu sei que muitas aqui trabalham fora, trabalham em casa, que não é fácil. Tem gente aqui que está querendo, de hoje está na cama, olha ali, ó, um abrindo a boquinha, né? De hoje que quer estar na cama, mas está aqui, né? Então, esse esforço já assim, para mim, é válido. Entendeu? Então, como eu disse, a gente conversa, é tudo de boa. A gente está aqui para trocas, para a gente tentar se ajudar, tá certo? É isso, não tem mais não. Ok. Então, nós teremos outra aula no dia 14, deixa eu olhar, deixa eu encontrar, papel é o que não me falta, é uma riqueza. Aqui. E eu vou trazer esse material de Feuerstein, ele é maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro todo, esse livro, eu acho que Bruna está aqui, Bruna Uchoa é do meu grupo de pesquisa, de estudo. Mas quando Bruna entrou, a gente já tinha trabalhado esse livro. Ele é fantástico, sabe? Primeiro a gente vai ter que ler uma vez, assim, alguns pontos dele, aí a gente volta, vai reler, mas ele é de uma clareza, e o material que eu coloquei para vocês, ele traz, assim,
um exemplo, não sabe, que eu vou deixar para que vocês leiam e vocês vejam lá o exemplo posto. E na próxima aula eu vou trazer, desse material, eu vou trazer alguns pontos, certo? Dentro dos textos para que a gente possa conversar um pouquinho mais, certo? Sobre essa a atividade aí, esse material na questão do PEI, na questão da mediação. Então, gente, dizer para vocês, eu sempre falo, olha, não existe uma cartilha dizendo, Ivanilde, você vai pegar o aluno com autismo e você vai trabalhar assim, 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 ponto. Você conseguiu, não tem. Para deficiência nenhuma. O que tem é a gente, é a nossa luta, é a nossa vontade de ver aquele aluno ir adiante. Eu sempre digo, aqui nós temos algumas pessoas que já têm filhos com deficiência, têm sobrinhos com deficiência, primos com deficiência. Hoje a gente conta a dedo uma família que não tenha uma pessoa com deficiência. Até 4 anos eu não tinha, na minha família, eu não tinha ninguém com autismo. Eu agora tenho filho de uma prima, e com o autismo, o suporte 3. Então, a gente não tem hoje, a gente pode ter amanhã. Se não for um filho, pode ser um neto, pode ser um primo, pode ser um sobrinho. E, assim, que a gente, enquanto professor, quando a gente receber esse aluno, a gente pense, o que é que eu queria que fizesse com o meu? Que é que eu queria que esse professor fizesse? Eu ia querer que esse professor fosse até os últimos, sabe? As últimas possibilidades, com meu filho, com meu primo, com meu sobrinho. Então, a gente sempre tem que se pôr no lugar do outro e tentar dar o nosso melhor. Porque o que a gente está precisando é de humanização, mas é humanização em tudo que é campo, em tudo que é setor, não sabe? Não é só na nossa profissão, não, é no geral. Então, olha que coisa linda ainda acordada. Acordado aqui é um autista nível 3 de suporte. Eita, Jesus! Pois é, tá aí uma lindeza. Eu tô emocionada com a professora, tô querendo chorar. Porque o que a Oh, professora falou aí foi justamente isso. E ao nosso limite, fazendo o máximo, pensando, e se for com meu filho? Eu sou muito grata a Deus por estar fazendo essa coisa que eu estou aprendendo bastante. E assim, eu tenho que falar isso que está presa na minha garganta desde o começo. Sobre a questão que ser professor vai além de todas as possibilidades que a professora falou, mas depois que eu fui mãe atípica, eu vi o quanto nós podemos fazer a diferença na vida dessas crianças. Porque minha filha passou por escolas que ela não teve esse olhar. E, assim, essa questão da habilidade, com 1 ano e meio, ela sabia todas as letras, todos os números, todas as formas geométricas, tudo, que foi o que levou a eu descobrir o autismo dela. Mas aí não foi explorado, e eu também, na correria do dia a dia de ser professor e de estar correndo atrás do aprendizado também de outras crianças, acabei não levando em consideração. E hoje ela regrediu bastante. Ela não sabe mais essas coisas, ela não foca, mas assim, ainda, né? E continua na terapia e ela vai conseguir, e assim, tá desenvolvendo. Mudei de escola e eu encontrei professores que estão fazendo a diferença. Agora, assim, é muito emocionante o nosso papel hoje em dia, quando você falou isso, que um dia pode ser o nosso, o avô, pode ser a avó, né, quem não tenha filho ou não, e assim, a gente sabe o quanto dói, porque mexe muito mais. Tá bom, eu falo do que eu sem já vou dúvida, falar. sem dúvida. Olha, não vamos chorar, não, porque eu fui para uma Tá bom, palestra não precisa com sair quase agora. 400 pessoas e eu levei um livro para sortear que tinha a ver com isso daí. E me deram lá os números 387 e a minha fala tinha sido voltada, eu fui lá para falar só sobre o autismo. Foi voltada para essa questão.
E eu sorteei, gente, parece assim, eu desabei a chorar, porque foi a plateia, foi todo mundo. Eu sorteei uma mãe, um número que é um número que eu não tenho intimidade nenhuma. Era uma mãe na plateia com dois filhos com autismo. E essa mãe veio para frente, chorando, pegou o microfone e foi certificar ali toda a minha fala. Não teve assim, não sabe, quem não chorasse. Foi muito emocionante, foi muito difícil. Na Contei minha a sala, eu tô ficar com na posição. quatro crianças autistas. E assim, eu vi a fala de duas mães me agradecendo. Agora ela não sabe o quanto eu me dedico, o quanto eu passo noites e noites fazendo recurso, porque eu quero ser para eles a professora que eu quero que tenha para minha filha. Mas tem Não que. é Essas fácil. palavras a professora falava, que você falava de uma forma tão assim, que tipo, era como se fosse acho que uma terapia para mim. Tudo que você falava ali. Foi muito. A aula hoje foi muito prazerosa. Você Obrigada, também obrigada. Gratidão, gratidão. sempre está na busca, né? Eu sempre lhe vejo nos Ah, seminários, eu te nos encontrei lá no congressos. encontro do autismo lá em Sergipe, em Aracaju. Foi Foto. isso. Eu já participei, É acho o que uns 12 caminho, encontros. Já não tem fui aí por pelo onde mundo afora. não. Toda profissão a gente tem que estar se inovando e buscando, sabe? Porque sempre tem coisas diferentes. No médico sempre não aparece um vírus, uma doença diferente, e ele sempre tem que estar estudando. E assim somos nós. Bem assim somos nós. E hoje mais do que nunca, porque a gente vê que nossa sala ela está cada vez mais com crianças atípicas. E o que é que acontece? A gente tem que buscar materiais e aprendizagens com que facilite essa aprendizagem deles, para que eles realmente estejam inseridos, incluídos e não integrados, como acontece muito. E às vezes inseridos na própria família, que muitos são rejeitados. É o que mais a gente recebe Eu, também. a minha mãe rejeita a minha filha. Trata diferente. Então, muitas vezes a gente recebe o aluno antes de pensar. No geral, a gente tem que trabalhar. Então, a gente é tudo, minha gente. A gente é um pouquinho de tudo na sala de aula. E trabalhando com alunos, sabe, atípicos é mais ainda. A gente tem diversos papéis. Agora, um detalhe: não esqueçam de cuidar de vocês também. É importante, certo? A gente cuida dos nossos alunos e cuidar da gente também, porque não é fácil. Mas a gente está buscando, e se a gente está buscando é que a gente quer melhorar e a gente vai melhorando cada vez mais, certo? Michele, querida, então, e vocês estão aí com seus tutores, né? Qualquer dúvida, quiser conversar, como eu disse, posso não responder na hora, porque a dinâmica por aqui não é fácil também, mas eu sempre dou as respostas, certo? Se precisar do meu contato, podem pegar com o tutor. Agradeço por demais a presença de vocês. E estamos aí, vamos fechar essa pós com chave de ouro, certo? Com projetos aí de intervenções brilhantes, né? Já estou Amém. sabendo que se pensa em publicação, iremos publicar. Alane, querida, um beijo. Sei que está tão cansadinha também, ô Jesus, mas já estamos acabando e vai ser assim, projeto de intervenção assim maravilhoso, certo? E teremos outras, porque vocês deram essa abertura para que a universidade, a partir de agora, possa, sabe, proporcionar, principalmente para quem é mais difícil tirar do bolso, proporcionar a pós-graduação. Então, que essa seja a primeira de muitas outras por aí, certo?
Não entrem em pânico com o projeto de intervenção, vocês vão dar conta direitinho, com apoio da gente, apoio dos tutores, vai dar tudo certo. É só não deixar nada para a última hora, viu? Deixou para a última hora, aí o bicho pega. Mas com o tempinho, com o jeitinho, vai terminando. Então, um beijo no coração de vocês, uma excelente semana para todos aí, certo? E sigamos, resistindo, né? Sempre na luta, com foco em fazer o melhor. Beijo, 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 beijo no coração de cada um e de cada uma. Michelle, obrigada. Érica, obrigada. Nada, que isso. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Eu quero vocês no dia Tchau. 14. Estaremos. Beijo. Tchau, Ana. Tchau, querida.